Bom, mas não só de lente, a minha vida de inovador aí, de inventor, ela sobrevive, né? Como eu falei para vocês, eu também tenho uma startup, né? Que é essa belezinha aqui, né? E aí a startup ela se propunha a fazer um link, a fazer a fazer uma ponte entre hospitais maiores e oftalmos avulsos, né? E aí qual que era a ideia, né? A ideia inicial lá no meu Canvas Business Model, né? Logo no início era bom, a gente ia ter um aplicativo para o paciente, ia ter um site, né, uma plataforma digital onde as clínicas poderiam fazer marcação, tal, ia ter um sistema, um gateway de pagamento, e tal, negócio assim bem organizado. Sabe o que eu percebi? Que essa era uma quebra muito grande do padrão UX. O que é o padrão UX? É User Experience, né? Que é o padrão de uso, a experiência de uso do usuário, né? O padrão que ele está acostumado. Então, se você tem algo muito novo, muito inovador, às vezes o fato dela ser um pouco mais adiantada demais para o tempo dela, às vezes isso pode atrapalhar, né? Às vezes essa quebra do padrão do usuário, ela pode te dar um boom inicial, te dar um impacto inicial para atrair a atenção do teu prospecto, mas às vezes você vai ter dificuldade de fazer o negócio pegar de verdade, né? Então, às vezes você tem aquele fogo que sobe alto, fogo de palha, mas ele não é um fogo duradouro. E aí o que foi que eu tive a ideia de fazer? Eu disse, cara, vamos voltar ao padrão de uso. O que ele está acostumado a fazer? É só fazer um xizinho no papel? Então, ó, vou imprimir aqui esses bloquinhos e vou deixar nesses caras que são os nossos oftalmologistas, né? E aí foi aí que ela começou a funcionar legal, até que veio a pandemia, e a pandemia me obrigou a parar por um tempo e depois voltar ao negócio e aí a gente já tinha um cenário completamente diferente, e a gente está reajustando a empresa para esse novo cenário, né? A gente está reajustando a startup para esse novo cenário, né? Mas o mais importante de tudo isso é os caminhos que você pode seguir, né? Bom, então voltando aqui para a nossa fórmula de inovação, né? Como eu falei, mais uma vez, inovação pela própria definição não pode ter uma fórmula de bolo, não pode ser uma receita de bolo, né? Senão não seria inovação, né? Mas se tivesse alguma fórmula, deveria ser algo mais ou menos como isso aí que eu coloco na tela de novo. Então, o que eu aprendi com tudo isso, né? Essas minhas pequenas tentativas de inovação, né? Desde a lente ao próprio consultório, que para mim é uma baita inovação, talvez seja a maior inovação, o maior desafio, que é algo do dia a dia que eu preciso fazer e ser meu principal fonte de renda, minha principal fonte de renda, meu principal ganha-pão, né? Então, essa é a minha inovação do dia a dia, que eu estou todo dia inovando, e também da minha startup, né? O que foi que eu aprendi aí nesse caminho, nesse processo dessa fórmula, que seria a minha fórmula mental para inovação, né? Primeiro, inovação é algo do dia a dia, não é nada fora do comum, não é nada, meu Deus, olha, você vai descobrir a fórmula do câncer, a cura do câncer. Não, inovação é algo do dia a dia. Segundo, todo mundo vai ter que inovar um dia, porque todo mundo vai ter que enfrentar problemas e a gente vai ter ideias de inovação dos problemas que a gente enfrenta. A gente jamais vai ter ideias de inovação de um problema que você nunca teve, tá? Então, eu, por exemplo, eu jamais vou ter ideias de solução para, por exemplo, andar de bicicleta na neve. Eu moro no Nordeste, eu não vou enfrentar esse problema, né? Então, eu vou ter ideias de resolver problemas de um consultório de pequeno, médio porte. Eu não vou ter ideias de solucionar aí um problema de um baita bloco cirúrgico. Isso aí não é do meu dia a dia, né? Então, inovação, primeiro, é algo do dia a dia. Segundo, todo mundo vai ter que inovar em algum momento da vida, porque em algum momento da vida você vai estar insatisfeito. Terceiro, inovação você vai ter nos problemas que você enfrenta, né? São os problemas que você tem no seu dia a dia. E descendo para o andar de baixo da nossa fórmula, né? Mas segundo passo, né? Os problemas eles podem ser de dois tipos. Esses problemas eles podem ser de grande intensidade ou, apesar de serem problemas pequenininhos, problemas de maior frequência. Aqueles problemas que você tem todo dia e se repente. Pode não ser um baita problema, mas se você tem todo dia, isso começa a incomodar até que você tenha que dar uma solução para esse problema. E aí outra coisa que eu aprendi nesse processo foi que não adianta nada você conversar com o interlocutor errado. Então, você tem que conversar com o tomador de decisão. Então, se você pretende, por exemplo, vender um produto aí para limpeza de fachada de um prédio, de nada adianta você ir lá conversar com o porteiro, cara. Você tem que conversar com o síndico, que é quem toma a decisão. Então, essa foi outra coisa que eu aprendi. E por fim, e talvez o mais importante de tudo isso você fez uma proposta de solução. Essa proposta ela pode ser aceita, e aí ótimo, se ela foi aceita pelo público, você conversou com o tomador de decisão correto, e ele aceitou essa tua proposta, você conseguiu levar essa sua proposta de inovação adiante, perfeito, show de bola.
ou ela pode não ser aceita. E se ela não for aceita, você tem dois caminhos a seguir. Você pode simplesmente dar as costas e dizer assim, tentei, não vou mais seguir, né? E eu fiz isso com a lente. Por que eu fiz isso? Porque eu entendi que eu continuo achando que é uma solução que daria certo, mas mercadologicamente eu acho que ela não vai funcionar. E, enfim, como meus recursos financeiros eles são finitos, né? Eu não posso continuar investindo nesse projeto, sendo que eu tenho outros projetos para poder tocar e são mais imediatos e que podem me dar melhor retorno. Então, você pode sair do jogo se você achar que por algum motivo não tem caminho para essa tua proposta de solução, essa tua inovação, ou você pode pivotar a ideia, né? E aí o pivotar justamente vem do um anglicismo aí, to pivot, né? Mudar de direção, girar, né? Então, se você pega o conhecimento que você adquiriu naquela ideia, e o que não deu certo nela, você ajeita para poder oferecer uma solução, uma proposta melhor, uma ideia melhorada, né? E é isso que eu faço na minha startup todos os dias, porque eu acredito demais nesse tipo de solução. Eu acredito que o futuro da minha especialidade em si, ela passa por pequenos consultórios, cara. Eu acredito demais nisso aqui e passa por muito networking, né? Então, é isso que eu faço aqui, na verdade, networking. É isso que eu fiz quando eu estava conversando lá com esses futuros colegas, né? Se o cara tá lá na liga de oftalmologia, é bem possível que alguns deles a gente vai estar conversando aí no futuro, nos próximos anos, né? Então, networking, novas formas de gestão, eu acho que isso passa muito. E aí, a minha startup, eu provavelmente não vou sair desse game tão cedo, porque eu acredito demais nesse tipo de proposta. E só para você ter um final dessa série de vídeos aí, cara, foi engraçado que eu comecei falando aí logo no início, né, que a minha esposa disse, pô, mas logo você falar sobre inovação, e aí tomei outra pancada lá no grupo de WhatsApp, agora tudo é disruptivo, tudo é inovador, mas o mais engraçado foi no dia seguinte. Eu trabalho entre Pernambuco e Paraíba, né? Eu tenho um consultório que é esse aqui em João Pessoa e tenho outro consultório lá na região metropolitana do Recife. E aí, para não ficar vindo e indo, às vezes eu passo muito tempo ainda em hotel. E numa dessas eu tava com o meu carro lá no valet, né? E aí pedi o carro lá no hotel, né? Na frente do hotel. E ele tava demorando a chegar e nesse meio tempo estacionou um taxista, né? E era um taxista mesmo, táxi mesmo, não Uber. E aí eu tava respondendo uma mensagem, de alguém do Oftalmo Talks lá no Instagram, que tinha me perguntado alguma coisa sobre residência médica, eu tava lá respondendo. E aí sabe quando você fica parado assim no tempo, pensando um pouquinho? E aí o taxista, ele tava deixando um passageiro e o taxista olhou pra mim assim, como quem diz, esse cara vai pegar o táxi. E aí eu baixei a cabeça pro celular, porque sabe aquele momento que você fica assim, eita cara, o cara tá pensando que eu vou pegar o táxi, eu não vou não. Aí eu olhei pro celular, aí o taxista olhou assim pra mim e disse, pirangueiro safado! O pessoal de Recife, alguns, não todos, né? Mas alguns são meio desbocados assim, né? E aí eu entendi, pô, o cara deve estar achando que eu tô pedindo um Uber. E aí o mais engraçado, cara, que eu tava justamente, era uma segunda-feira, seria na segunda-feira que eu iria fazer iria conversar com o pessoal lá do grupo lá da Liga Acadêmica de Oftalmologia lá da Federal do Piauí, né? E eu até contei essa história à noite, eu disse, você viu o que aconteceu? O taxista, ele perdeu o fio da meada, né? Então, ele não conseguiu inovar naquilo que ele faz. Então, a ele só restava resmungar, só restava meio que me xingar ali naquele momento, porque ele não consegue fazer diferente, ele não consegue pensar diferente. Então, cabe pra gente aí também essa ideia, né? Se a gente não for capaz de pensar, de criar soluções diferentes no nosso dia a dia, pode ser que num dia desses aí a gente vai estar resmungando lá. E aí eu não estou nem entrando no mérito da questão lá da briga Uber, táxi aí, o que é certo, o que é errado, que isso aí é uma outra discussão, né? Mas estou só trazendo pra gente aqui uma coisa que aconteceu num determinado grupo profissional e os caras não conseguiram fazer essa transição, então muitos deles só resta a eles resmungar. Espero que isso nunca aconteça com você, nem comigo. E como eu digo sempre, se vocês curtem esse tipo de vídeo, clica no gostei, se não curte, clica no não gostei também, para mim é muito importante saber o que as pessoas não querem ouvir. E se você gosta desse tipo de vídeo, é bem possível que as pessoas que estão na mesma fase que você, que têm a sua mesma idade, também possam gostar. Então, encaminhe esse vídeo para eles aí, para aumentar cada vez mais nossa comunidade. Um abraço aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.